pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júlio César. O vídeo de hoje eu trago a temática coordenação motora. Nós vamos trabalhar em cima de três simples conceitos. O primeiro, o que é a coordenação motora. O segundo, como adquirir. E o terceiro, suas características. Então, o que é a coordenação motora? Coordenação motora nada mais é do que a execução de um movimento com maior facilidade. Antes de eu começar a falar para vocês como adquiri-la, preciso fazer uma breve introdução. A coordenação motora ela acontece depois de um processo de automatização dentro do nosso campo do córtex que fica armazenado no córtex motor. Certo? Então, vamos lá, nós temos três tipos de cérebro, né? Na verdade é uma divisão, o cérebro é dividido em três partes. O primeiro deles é o cérebro reptiliano, que ele é responsável pela parte racional do ser humano. Então, são os pensamentos, a parte de racionalização. O segundo é o sistema límbico. Esse sistema é responsável por gerenciar nossos sentimentos e emoções. E o terceiro é o que importa aqui na nossa temática. O terceiro é o neodocórtex, responsável pela inteligência e é o campo que armazena as informações para a gente poder ter uma resposta automática, certo? Então, dentro do nosso neodocórtex, nós temos o campo do córtex. Eu representei o campo do córtex como se fosse um quadrado e quando a gente nasce com ele vazio. Na verdade não, tem estudos que já mostram, né, apontam que já temos informações desde a nossa vida intrauterina. Então, depois que a gente começa a realizar alguns exercícios, que a gente começa a vivenciar algumas situações, esse campo recebe algumas informações. Então vou sempre trabalhar com um exemplo para ficar mais didático, certo? Então vamos lá. Entrou na escola e está lá na educação infantil. E a professora foi passar um trabalho de lateralidade, ou seja, direita, esquerda, para quem ainda não conhece. Então eu vou representar com um pontinho. Esse pontinho aqui ficou armazenado no seu campo do córtex. Lateralidade, ele existe aqui. Depois ela passou uma atividade de orientação espacial. E daí tá ali o pontinho. Daí depois você foi crescendo e entrou no Fundamental 1 e começou a trabalhar com algumas brincadeiras. E nessas brincadeiras envolvendo algumas habilidades básicas, como por exemplo habilidades locomotoras, correr, saltar, engatinhar, pular. E aí mais informações. Percebe que já tem algumas informações. E o que acontece com essas informações? Uma vez que elas são adquiridas, até a puberdade, elas ficam fixadas, elas não saem mais. Então, um exemplo claro disso, o aprender a nadar, o aprender a andar de bicicleta, né? Que tem até uma polêmica disso. Faz 2 anos que eu não nado, faz 2 anos que eu não ando de bicicleta, será que eu esqueço? Se você aprendeu, o aprender nada mais é do que essa informação. Se você tem essa informação no seu campo do córtex, você tem coordenação motora para nado, você tem coordenação motora para andar de bicicleta. Isso pro resto da vida. Pode ser que você tenha alguma dificuldade por ter afastado desse esporte por muito tempo? Sim. Às vezes você vai ter uma dificuldade em nadar, ou uma dificuldade em andar de bicicleta. Mas aí com a prática de uma semana você já recupera. É diferente de um ser que já é adulto, já passou da puberdade e não possui essa informação no campo do cérebro, no campo do córtex, perdão. E o que acontece depois da puberdade? Depois da puberdade, esse campo se fecha. Percebe? O campo fechou. Então, se o campo fechou, não recebe mais informações conforme recebia antes da puberdade.
Então, o exemplo que eu gosto mais de dar nessa questão da coordenação motora é pegar dois sujeitos. Um sujeito que ainda não atingiu a puberdade e um sujeito que já atingiu a puberdade, já até ultrapassou. E esses dois sujeitos, eles não sabem andar de bicicleta, certo? Então quem que vai aprender com maior facilidade? Quem vai aprender com maior facilidade é o sujeito que ainda não atingiu a puberdade, ou seja, uma criança. Por quê? Porque o campo do córtex dela está aberto e ela vai conseguir receber as informações. Depois das informações automatizadas, a execução de movimento acontece de forma automática. Um exemplo claro disso é como o andar. No dia a dia, a gente não pensa para andar, a gente simplesmente anda. Outro exemplo claro disso é o correr. A gente não pensa para correr, a gente simplesmente corre porque a gente tem essa informação automatizada. Espero ter contribuído, espero ter ajudado vocês aí. Bom vídeo a todos, obrigado. Tchau, tchau, até a próxima.